E aí, turma, como vocês estão? Eu sei que tem um tempinho que eu não apareço aqui e mais tempo ainda desde que eu postei em português. Eu vou legendar esse vídeo porque agora tem pessoas que acompanham esse canal também em língua inglesa, então vai ter legenda ao longo desse vídeo. E eu gostaria de trocar umas ideias mesmo com vocês. Esse vídeo não vai ser sobre um assunto específico, mas mais sobre a questão da minha presença online, umas coisas que vêm surgindo, e eu quis gravar esse vídeo para ficar como um registro e quando surgirem questões, as mesmas questões ficam aparecendo várias vezes. Quando surgirem essas questões novamente, eu posso simplesmente encaminhar o vídeo para a pessoa e fica bem tranquilo, mais tranquilo para mim, mais tranquilo para quem quiser perguntar. Vocês sabem que o meu canal mudou bastante ao longo do último ano, né? Já tem mais ou menos um ano desde que acho que mais de um ano até que eu comecei a publicar vídeos em inglês, mas, né, mais consistentemente, acho que foi a partir ali de julho de 2024. E também mudei bastante minha presença online no Instagram, em outras redes, e isso gera uma curiosidade nas pessoas e algumas perguntas. E eu não vou fazer esse vídeo porque eu acho que eu preciso explicar as coisas, acho que as pessoas têm direito de mudar de interesses e mudar a maneira como elas se comunicam, assim como as pessoas outras têm o direito de deixar de ter interesse e deixar de acompanhar. Mas como surgem essas coisas, eu quero gravar o vídeo, abordar o assunto com vocês e aí enterrar isso de vez, né? Esse canal começou originalmente como o canal de um projeto de extensão que eu criei, que eu ainda conduzo, né? Então ele tinha esse enfoque mais específico em literatura inglesa, né? O projeto se chama Literatura Inglesa Brasil, e esse canal especificamente começou assim, né? Assim como o meu perfil no Instagram começou assim. Só que o que acontece? Esse era um projeto de extensão que era desenvolvido nessa universidade na qual eu estudava e na qual hoje eu trabalho, e a gente tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem, mas não tínhamos muitos recursos para fazer essas coisas acontecerem. Então, por exemplo, a gente não tinha bolsistas, né, para conduzirem e ajudarem a gente a conduzir o projeto. Então, eu era mestranda na época que o projeto começou, e quem conduzia a maior parte das atividades, né, online, era eu. Então, aconteceu que o projeto foi crescendo gradualmente, né, muito gradualmente, e as pessoas identificavam o projeto comigo, né, mais especificamente por causa das várias iniciativas, né, Clube do Livro, leitura coletiva, mediação de live. Tinha muito forte esse vínculo, né, específico com as coisas que eu conduzia online, embora a gente também fizesse outras atividades, principalmente presenciais, antes da pandemia, né, com outras pessoas que estão envolvidas no projeto até hoje, né, os professores, alunos, enfim. Mas tinha essa presença online mais marcada minha. Então, o que aconteceu foi que, cerca de 3 anos atrás, eu me tornei professora nessa instituição, né? Eu estava no mestrado quando começou, nesse meio tempo eu fiz meu doutorado, terminei o doutorado, fiz um concurso, e hoje em dia eu sou professora. Então, quando eu passei e tal, foi um período que também a gente conseguiu ter mais bolsistas, né? A gente teve uma bolsista por um tempo, depois, né, tínhamos já 2 bolsistas que ajudavam muito na condução do projeto, e eu sentia a necessidade, né, percebendo que as coisas tinham crescido bastante e que muitas das pessoas que acompanhavam, né, acompanhavam pensando, né, na minha presença online, que as duas coisas estavam meio confusas, a gente separou e criamos um perfil para o projeto e o meu perfil. Meu nome de usuário continuou sendo @literaturainglesa no Instagram, né, e o do projeto @literaturainglesa e tal. Mas, enfim, continuou-se essa associação porque eu também continuei criando conteúdo online sobre literatura de língua inglesa e sigo envolvida no projeto. Só que, por que eu tô fazendo essa contextualização? Porque, no fim das contas, eu não sou o projeto, e no momento em que o perfil deixa de ser do projeto, obviamente vai ter outras coisas, outros interesses meus, outras coisas que eu desenvolvo, né, para além da questão de literatura de língua inglesa. Eu sempre gostei de criar conteúdo, e agora essa palavra conteúdo me causa quase uma ojeriza já, porque assim se tornou uma coisa tão desagradável, né, a ideia de conteúdo. Com a ascensão da inteligência artificial, a popularização da inteligência artificial e a obsessão das pessoas de serem relevantes ou terem um determinado alcance ou o que, enfim, essa ideia de conteúdo é algo que hoje em dia eu problematizo bastante, mas sempre gostei de, né, preparar coisas, compartilhar coisas na internet, e durante o período foi marcadamente sobre literatura de língua inglesa, e foi muito bacana, e foi muito desgastante, tem coisas maravilhosas, coisas esquisitas, mas conheci pessoas maravilhosas e sigo conhecendo. Mas, né, embora na internet
na configuração atual, né, de nichos e coisas, as pessoas sejam pensadas em termos de nichos ou do assunto sobre o qual eles falam, a pessoa nunca é só isso. No meu caso, né, como eu falei, o projeto foi crescendo, o alcance foi crescendo gradualmente, em certas pessoas, nutrem certas expectativas, e tudo bem, mas não significa que o interesse fosse um crescimento para sempre, ou ser influencer, o que eu nunca me coloquei, né, como tal. Então, assim, eu fico feliz de ter alcance, de ter uma comunicação com as pessoas, de ter oportunidades legais a partir desse trabalho online, mas é importante dizer que, né, esse não é um trabalho feito de uma forma comercial, no sentido de, assim, por exemplo, eu mesmo antes de, né, ser professora, nunca fiz publi, nunca fiz, enfim, né, eu sempre tive a minha presença online, que era parte de outras coisas que eu estava fazendo, academicamente, culturalmente, enfim. Isso não é para dizer que eu seja contra, o que eu acho problema, a pessoa, né, trabalhar com esse mercado no online e tudo mais, mas não era o que eu estava fazendo, né? Então, certas expectativas e certas cobranças que surgem a partir daí, eu acho que são um pouco mal colocadas. Então, voltando, né, a esse contexto. Sim, eu comecei a criar conteúdo, postar as coisas em língua inglesa. Eu comecei uma newsletter, que é em língua inglesa, que tem a ver com outros interesses meus, outros projetos meus, que as pessoas estão livres para acompanhar ou não. Eu continuo publicando em português também, mas acho que mais marcadamente em língua inglesa, porque eu tenho outros contatos, outros interesses, né, estudando escrita criativa em outros contextos para além do Brasil, que eu tenho direito de fazer, assim como as pessoas, como eu falei, têm direito de não ter interesse de acompanhar, né? As coisas de literatura inglesa estão mais marcadamente, né, em outros lugares, em outras iniciativas, que quem me acompanha sabe quais são. E sigo sendo professora de literatura inglesa, mas isso não me resume como pessoa e não resume meus interesses. Então, obviamente, publico em inglês aqui, publico em inglês em outros lugares, e você pode, se você não vê um problema nisso, o que, né, acho que seria a reação mais normal, você pode estar se perguntando por que eu tô gravando esse vídeo. Mas é porque isso surge, assim, né? No início surgiam os comentários aqui no canal. Ai, mas, nossa, tem um monte de gente comentando em português. Obviamente vai ter um monte de gente comentando em português, porque as pessoas, a maior parte das pessoas que acompanham o canal são brasileiros. Ai, mas por que está publicado em inglês? E assim, coisas engraçadíssimas que surgem, né? Twitter, outras redes sociais. Nossa, mas ela tinha um alcance tal. E aí começou a publicar em inglês e tem alcance Y. E assim, não consigo, em primeiro lugar, entender essa lógica, né? Que as pessoas aplicam, sei lá, diva pop a uma pessoa que só está falando sobre literatura e outras coisas na internet. Segundo que, assim, seria um problema meu, no caso, né? Tem 1 milhão de pessoas falando sobre literatura de língua inglesa, né? A penetração de literatura de língua inglesa no Brasil é imensa. Então, assim, se você não está satisfeito com o meu conteúdo, tem sempre conteúdo de várias outras pessoas pra seguir, né? E assim, em termos de alcance, realmente eu não tô nem aí. Eu sei que a gente vive nesse mundo muito louco, né, de paranoia, com número de seguidores, alcance, visualizações e sei lá o que mais, mas isso pra mim não significa muita coisa, né? Eu prefiro 1000 vezes ter um público menor acompanhando o que eu faço, interessado genuinamente no trabalho que eu faço, que ter 100 mil seguidores de pessoas aleatórias e que mal têm respeito por mim. Tipo de pessoa que vai no Twitter e fala, nossa, mas por quê? Que absurdo, mas estava crescendo no TikTok. Assim, minha experiência com o TikTok foi exatamente isso. Uma experiência, né, assim, que trouxe coisas legais, mas ao mesmo tempo trazia uma ansiedade horrível. O ritmo do TikTok eu acho uma coisa pouquíssimo saudável. E que trazia também, assim, pessoas que assistiam 1 segundo de vídeo e faziam uma pergunta sobre o conteúdo que estava logo depois no próprio vídeo. E eu acho isso um pouco desgastante e estava me cansando. E eu tenho 1000 coisas na minha vida que eu acho mais importante fazer do que ficar criando 1 milhão de... Porque aí o ritmo também, você varava um vídeo e aí querem 1 milhão de vídeos. E, assim, gente, isso é insano, porque não consigo colocar isso numa posição de ser paralelo ao que eu tô fazendo, né? Toma o centro, assim, das expectativas e das coisas, e obviamente eu não tô jogando qualquer coisa, eu faço uma pesquisa, eu preparo um texto, e assim, eu sou professora, eu tenho artigo pra escrever, e eu tenho meus próprios interesses, meus hobbies, meus amigos, minha vida, e assim, agora eu estou numa fase da minha vida, pensem, né, eu comecei esse projeto especificamente de extensão que eu mencionei, quando eu tinha ali meus 24, 25 anos, agora,
né, já se passaram 6 anos de que o projeto foi colocado no ar, e assim, antes dele ser colocado no ar, teve muita preparação, muita escrita, né, enfim. Então, é um período longo da vida de uma pessoa para se esperar que ela queira estar sempre fazendo a mesma coisa, eu acho. O projeto hoje tem uma outra cara, é tocado, né, primariamente, né, a parte online pelos bolsistas, que eu acho importante, como professora, é uma coisa que ajuda a formação deles, que ajuda outras pessoas também que vêm participar de lives, compartilham seus textos. Então, assim, é uma coisa que eu estou agora na posição de coordenadora. Eu não preciso estar, sabe, na frente, aparecendo, falando e tal. E umas coisas loucas, assim, que aparecem. Tipo, ai, mas que absurdo, arquivou vídeo, ai, que absurdo. Sim, sempre tive muito cuidado com o que eu colocava online e com a maneira que eu colocava online. E acho que, assim, a gente tem muito pouco cuidado, às vezes, no Brasil, especificamente com direito de imagem, com LGPD, uma coisa muito louca, assim, que eu já fui chamada pra evento que aí nem me contavam antes que ia ser gravado, o que eu acho um absurdo. Porque eu sempre tive uma consciência muito clara de, assim, obviamente, você joga na internet, a pessoa pode salvar o vídeo, pode baixar o vídeo, pode fazer mil coisas, mas pelo menos eu tenho controle do que está, aonde e como, pelo menos de forma, né, da forma licenciada para estar. Então, assim, obviamente, eu colocar uma coisa na internet significa que eu vou querer deixá-la na internet pra sempre. Então, assim, leitura coletiva antiga. Tem gente que pergunta super de boa, tem gente que vem cobrar. Já recebi uns comentários, assim, super grosseiros. Tipo, ai, que absurdo você arquivar vídeo. Arquivo mesmo, assim, porque foram coisas preparadas num determinado contexto, para um determinado público, num determinado momento da minha vida. Significa que eu vou querer deixar essas coisas online pra sempre e tô no meu direito de não querer. Acho que as pessoas, a gente percebe, né, nessas relações online, mas não só, na maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras, tem faltado, eu acho, uma certa empatia e uma certa noção de se colocar no seu próprio lugar em relação ao que a pessoa tá fazendo, sabe? E não ficar ultrapassando os limites. Eu, como eu falei, sempre foi uma coisa muito nichada, muito específica, né? Teve um alcance legal, mas assim, nichado, obviamente, até porque eu nunca procurei essa coisa de um crescimento sem limites. Inclusive tem esse texto da Jenny Odell, né, How to Do Nothing, que virou livro depois, e que ela fala sobre como na natureza coisas que crescem sem limites, né, ou muito rapidamente, em geral são ou parasitas ou, né, cancerígenas. Na natureza, a ideia de um crescimento que nunca para, que essa é uma coisa muito capitalista, no final das contas, não faz muito sentido, e eu tenho tentado voltar a esse ritmo do precisa de mais seguidor, precisa de mais alcance, de mais. Para quê? Né? Precisa ter um propósito. No momento da minha vida, eu tô muito preocupada com viver bem, com fazer as coisas que são importantes para mim, estabelecer limites, né? Eu trabalho numa carreira em que, assim, tem coisas muito boas, mas tem uma coisa também, né, desse atravessamento esquisito que eu acho que muitas profissões estão vivenciando, né, um transbordamento da vida profissional pro pessoal e de se esperar que para você ser um bom profissional você tem que estar disponível o tempo todo, você tem que estar ali, tem que fazer as coisas pelo time, pelo grupo, a gente ouve essas ladainhas assim, e, né, estabelecer limites e dizer, não estarei disponível no WhatsApp sábado meia-noite, não estarei respondendo e-mails nas férias, essas coisas assim, né? A gente precisa estabelecer, que eu tenho esse trabalho e esse cuidado de estabelecer para minha saúde mental. É uma posição muito louca, assim, eu tenho pensado sobre isso também, tem sido um ajuste, né, são 3 anos, como eu falei, trabalhando como professora universitária numa universidade pública, que tem uma série de coisas muito bacanas, não é? Que, assim, nem preciso listar aqui, mas tem coisas desagradáveis, que é a coisa da exposição, que é a coisa de, né, de falta de empatia, a coisa de, né, falarem de você, te perceberem de uma determinada maneira totalmente distorcida, e que tem a ver com o fato de eu, particularmente, também ter essa exposição na internet, que, como eu falei, é uma exposição limitada, mas, né, tenho meus projetos, tenho minhas parcerias, e as pessoas criam certas coisas, certas impressões e relações muito parasociais, assim, mesmo, com o trabalho que você faz e com a pessoa que você é, e fazem projeções, e eu tenho pensado muito sobre isso, porque minha prioridade é me manter saudável, me manter bem e ser feliz. A gente vive num mundo, né, aquecimento global, guerras, questões terríveis, muito sofrimento, e eu fico pensando nessa questão do sofrimento para todos os lados, sofrimento, sabe, humano, sofrimento animal, sofrimento
estrutural da Terra, da natureza, colapso climático. Eu penso sobre essas questões porque a gente vivencia essas questões, eu acho, também no dia a dia. Então, assim, isso me ajuda a relevar certas coisas, né? E a gente tem dificuldades e coisas pra enfrentar no dia a dia. Então, eu não posso realmente ficar, ai, mas por que postou em inglês? Mas por que sei lá o quê? Ai, mas tá com menos seguidores não sei aonde, né? Eu criei um perfil outro, né, no TikTok também pra postar em inglês, porque eu justamente queria postar coisas aleatórias, postar quando eu quisesse, eu posto muito de vez em quando. Não tô preocupada se vai ter um alcance X, Y ou Z. É para pessoas que gostam de mim. Tem muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, e eu já escrevi sobre isso, não é uma coisa, não acho que é uma perseguição comigo, eu acho que é, né, da natureza, da maneira como as redes sociais funcionam e como, né, essa mercantilização do ser humano e o ser humano como marca, o ser humano como persona. Enfim, acho que isso cria condições que acabam, talvez, exacerbando o problema, né? Mas, no fim das contas, eu percebo que, assim, as pessoas veem, às vezes, você como algo que está ali, um autômato que está ali para dar uma resposta, para representar alguma coisa para elas, enfim. E eu acho que as relações humanas são mais complicadas que isso. Então, eu tenho pensado muito, assim, sobre o que eu quero fazer academicamente, sobre o que faz sentido pra mim, sobre essa necessidade de estabelecer limites. Assim, a vida acadêmica tem coisas maravilhosas, como eu falei, e tem coisas muito problemáticas, uns discursos de que você precisa estar sempre disponível, que você precisa sacrificar o seu tempo pessoal com a sua família, com seus amigos, sabe? Com seus hobbies, e você precisa fazer porque tem um grande ideal por trás. Eu acho que no fundo isso é também muito, assim, capitalista tardio, embora se diga que não, que é para defender a universidade pública. Então, tem essas falácias, tem a maneira como as coisas funcionam, certas precarizações e tudo mais. O que não significa que não haja coisas boas também, mas que eu acho que a gente precisa estar muito consciente. E eu acho que esse ritmo, né, isso é uma coisa que a Jenny Odell aborda e que outros pesquisadoras que eu tenho lido abordam também, a Lauren Berland e tal, que essa ideia, no fim das contas, né, excluindo o corpo, excluindo o humano, as coisas vão ficar mais fácil desumanizar as pessoas. E eu acho que isso se estende da rede social para o presente, porque as pessoas estão tendo muita dificuldade de estar presentes, com essa necessidade de estar sempre no telefone, com essa necessidade de estar sempre conectado, estar sempre verificando o que está acontecendo, sei lá onde. Então, eu estou me retirando um pouco do discurso e da coisa toda e dessa obsessão por produtividade apenas para viver, porque assim, o tempo está passando, né? Então eu preciso viver e preciso fazer minhas coisas. E aí, quem gosta de mim, quem tem interesse no que eu tenho a dizer, no que eu tô escrevendo, no que eu tô pensando, no que eu tô articulando, eu agradeço muitíssimo. E como eu falei, eu conheço pessoas muito legais. Agora, se o vídeo tem mais ou menos visualização, ou se tem X ou Y seguidores, o que eu vou fazer com isso, entendeu? Eu sou servidora pública, sabe? Eu não tenho nada pra fazer ai, tem X assim, não tem nada a ver pra mim. Se tá alcançando pessoas que estão genuinamente interessadas, que bom. Se tá alcançando gente doida, que tá preocupada com números que não estou eu mesma me preocupando, eu recomendo um hobby, não é verdade? E assim, eu falo isso com muito carinho. Se você está com tempo livre a ponto de ficar preocupado se eu estou... Ai, mas a Marcela... Assim, eu não sou uma diva pop. Não estou tentando entrar pros charts. Não estou tentando ser chamada pra sei lá qual evento. Assim, realmente, eu sou grata pelas coisas que eu aceito participar e recuso várias outras. Pela minha saúde mental e pelo que eu quero fazer na minha vida mesmo. Então, assim, não se preocupem. Eu estou trilhando meus caminhos. Às vezes... quero uma coisa e dá errado, quero outra coisa e dá certo, e uma boa parte disso não vou estar colocando na internet, porque assim, não tem porquê, né? Então, o que eu quero dizer com esse vídeo no final das contas é, gente, não dá, né? Assim, essa coisa parasocial está se transformando numa febre muito louca, que as pessoas criam, e acho que essa lógica, assim, de fandom, de diva pop, está infiltrando todas as relações sociais, que é uma coisa muito louca. Então, assim...
sinto muito se algumas pessoas ficam frustradas com a maneira como eu mudei minha presença online e que está mais lenta, obviamente, gente, assim, está mais lenta. Houve um momento na minha vida que, assim, pandemia, pós-graduação e tal, eu tinha mais tempo pra fazer 1000 coisas online e tudo mais num determinado formato. Ainda faço coisas. Quem realmente gosta do meu trabalho sabe que eu ainda faço coisas, né? Num formato que faça sentido pro momento que eu tô agora na minha vida, né? Que não significa que será o mesmo momento daqui a 5, né, 10 anos e enfim. Então, é isso, assim, enxergar o ser humano mais do que, né, um nicho ou sei lá o quê. Meu nome de usuário ainda é literatura inglesa, né, no Instagram. E eu acho que eu vou deixar assim mesmo, porque, sei lá, por que não? Mas não significa que eu queira ser sempre a mulher que lê carta no TikTok. Já recebi mensagem assim, você não é a mulher que lia carta lá no TikTok? Assim, gente, que loucura. Ai, mas você não falava de literatura inglesa no TikTok? Sim, gente, fiz, e tá lá os vídeos. Não vou deletar esses vídeos tão cedo. Então, assim, tá lá, existe. É muito doido pra mim essa coisa de que todo mundo tem que estar falando o tempo todo. Vamos ouvir um pouco também, entendeu? Eu preciso ler, preciso me alimentar de coisas, viver, sabe? Tocar a grama, ir num show, fazer coisas boas, comer comida boa, encontrar meus amigos, encontrar pessoas que eu gosto. Vamos nos nutrir disso também, e assim, né? É aquela coisa. Isso ainda seria um problema se você deslogasse do Twitter, né? E eu vejo isso muito, assim, é muito louco, porque as coisas chegam a mim, entende? Você tenta não acompanhar essas coisas, mas elas chegam a você, porque pessoas que gostam de você veem e ficam preocupadas, e vêm e assim, eu prefiro nem saber, porque eu acho que a pessoa que está muito preocupada, assim, com a vida do outro, e como a pessoa vive, e se está se divertindo, e se está com dinheiro, e se está tá com dinheiro, não tá com dinheiro, tá gastando dinheiro com uma coisa que eu acho boa. Assim, queridos, não, você tá desperdiçando tempo que você nunca terá de volta na sua vida. Tempo finito, né? Assim, juventude passa rápido. Tenta viver, entendeu? Eu tô ótima. E quando eu não estiver ótima, meus amigos vão saber que eu não tô ótima e vão me ajudar. Então, né, é meio que assim, eu tô gravando esse vídeo muito tranquila, muito assim, plena pra dizer, sim, mudou. O perfil do projeto ainda existe, entendeu? E sempre existirá em alguma capacidade, em algum formato, de alguma forma, de alguma maneira, sob alguma direção. Sempre existirá. Mas a vida tá acontecendo, as coisas se transformam, as pessoas mudam, entendeu? Se você tá muito assim com fixação na vida de, professor, na vida, sabe, o que ela tá fazendo, o que ela tá vestindo, o que ela tá comendo, onde ela mora, vai de ônibus, vai de quê? Mas sai de casa, mas tem vida social, entende? Cuidado, porque assim, né, a gente vive num tempo muito adoecido e é muito fácil, eu acho, entrar nessas loucuras, nessas noias e perder coisas boas que você poderia estar vivendo, sabe? Então, né, invista em conexões humanas, hobbies, né? Todo mundo tem falado muito sobre a questão dos hobbies manuais, como é importante pra saúde mental. Então, né, vai estudar, vai fazer um crochê, vai fazer uma oficina de doces, né? Cerâmica, tem muita coisa legal que dá pra aprender, né? Não só coisa acadêmica, mas muita coisa legal. E aí você vai lá, faz amigos, desconecta, percebe, assim, que, né? Você não precisa estar acompanhando a vida da pessoa, ou acompanhando o Instagram da pessoa e pensando que é a vida, e aí fazendo julgamentos e fofoquinha, e né? Sejam felizes, gente, né? Procurem encontrar felicidade nas coisas. Então, assim, é isso que eu tenho a dizer no momento. Eu tô num momento muito feliz de ter levado certos projetos que eram importantes pra mim, que ficaram suprimidos, né, pela correria da pandemia, pela correria da pós-graduação. Quem me acompanha há um tempo sabe, né, que eu fiz meu mestrado, defendi ali em 2020, uma semana depois, né, eu já emendei com o doutorado, eu acabei emendando graduação, mestrado, doutorado. Fiz meu doutorado todo na pandemia, eu terminei meu doutorado no tempo mínimo, então assim, escrevi uma tese enquanto eu era editora-chefe de um periódico, no caos da pandemia, que as pessoas estavam mais enlouquecidas ainda, recebendo um monte de hate, assim, quando eu era editora e tudo mais. Fiz isso tudo muito rápido e foi um período muito estressante, porque ninguém sabia o que ia acontecer, coisa de trabalho, coisa, sabe, a nossa subsistência.
Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram na minha vida nos últimos anos, algumas coisas, assim, que levam tempo pra você processar, e agora eu quero sossego, eu quero felicidade, eu quero, sabe, ir nos meus shows, eu quero curtir minha vida e levar adiante projetos que são importantes pra mim. Dentre esses projetos está a minha newsletter, a Reading While Walking, que é em língua inglesa, sabe? E o que não me impede de escrever textos também, compartilhar textos em português, que seguirei compartilhando. Mas o que eu estou pedindo é, assim, né? Vamos respeitar o tempo de cada um. E assim como eu respeito. Assim, muita gente que veio me seguir, eu acho que provavelmente na época que eu tava postando muito Reels e curiosidades e tal, perde interesse. E normal, eu também dou um follow em coisas que eu perco interesse, não tem problema. Assim, não tem. Que eu sei que as pessoas que gostam de mim vão ficar, ou vão fazer a parada delas e vão voltar. Eu não tô ansiosa quanto a isso, assim, realmente não tô preocupada quantos seguidores, quantas coisas. Sempre quem ficou impressionado com coisa de número de seguidores foram outras pessoas. Nossa, você tem X seguidores, nossa, você é conhecido. Pra mim, isso não mudou nada na minha vida. Eu nunca ganhei um centavo por causa de número de seguidores. Assim, surgiram oportunidades por causa de alcance, mas surgiu oportunidade por causa de coisas que eu fazia na internet antes de ter o número de seguidores que no momento eu cheguei a ter. E, assim, pra concluir, eu sempre estive na internet de alguma forma, assim, eu comecei a ter blog muito novinha. Eu tinha um blog pessoal, aí depois eu fiz um blog sobre o artista que depois eu viria escrever minha dissertação sobre ele, então assim, eu tinha 13 anos, eu criei um blog sobre ele, que eu traduzia as notícias, postava coisas e tal, era dona da comunidade no Orkut. Então assim, eu tô dizendo isso porque eu sempre estive na internet em alguma capacidade, fazendo algum projeto que, né, pode não ter tido relevância para pessoas que me acompanham agora, mas que teve relevância num determinado momento pra mim, pros outros. E a vida é assim, fases, entende? A internet tá aí pra ser usada como a pessoa achar melhor. No momento eu tô muito feliz de escrever meus textos no meu ritmo, compartilhar as coisas, falar o que eu penso. E levando minha carreira acadêmica, que é o meu trabalho, né? O meu trabalho. E que por isso precisa estar também confinada a certas configurações, eu acho, de carga horária, não é? Sem romantização, porque não dá pra ficar romantizando trabalho, né? Você é pago pra executar uma determinada tarefa, uma determinada, né, conjunto de tarefas, e não tem por que ficar idealizando isso ou romantizando isso. Muita gente me escreve dizendo, poxa, eu fui fazer letras inspirado, né, me ajudou o seu vídeo, ou fui estudar em tal universidade, porque você falou. E eu acho um barato. Fico feliz que haja um impacto positivo, mas no fim das contas, né, não pode ser só por isso também. E me preocupa, às vezes, que as pessoas tenham certas idealizações de certos espaços. E se não for eu falando, vai ter outra pessoa falando, sabe? Tá tudo bem. Quem gosta de mim, quem gosta do meu trabalho, né? Eu tenho coisas muito bacanas vindo aí. E fico feliz de ter o espaço para compartilhar. E não tiver interessado também, ó, muito obrigada pela companhia até aqui. A gente se encontra de novo num outro momento, né? Nutra aí as coisas que te fazem bem, se cerque de pessoas que te fazem bem, né? E tente não se preocupar demais com coisas que não dizem respeito a você de forma alguma, assim. Eu vejo às vezes isso em fã de cantora pop brigando. Eu sempre fico torcendo pra ser um adolescente, mas a gente sabe que às vezes é uma pessoa lá com seus 30 e tantos anos que tá ali brigando, guerreando. Ai, não, mas a Beyoncé aí tem mais. Ai, mas não sei quem. Né? Eu falei da Beyoncé, mas são todas as divas, então só assim, sabe? Ai, não a Taylor, não a Sabrina, ai, a Olivia, sabe? Gente, elas não estão nem aí. Quer dizer, elas devem estar preocupadas lá, porque elas vão ganhar também, né? Atenção, espaço e tudo. Mas você não precisa se preocupar com isso, né? Você não precisa cuidar da carreira delas pra elas. E no meu caso, assim, pessoa que tá fazendo negócio online, super paralelamente a tudo, realmente não precisa, não se preocupe, eu estou bem. Quando eu não estiver bem, também não vai ser na internet que vai ser resolvido. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. E agora eu encerro, não abordarei mais esse assunto de mas por que em inglês, mas por que não sei o que, mas tinha X visualizações no vídeo sobre não sei o que, tá bom? Muito obrigada, um beijo e aproveitem a vida de vocês. Até!